uma pergunta talvez que você possa já endereçar, que o pessoal pergunta assim, né? Se o NIT deve ser responsável por centralizar as questões relacionadas ao CIGEM. Assim, e aí, indo nessa pergunta também, quem é responsável pelas informações do CIGEM? O NIT ou o pró-reitor de pesquisa? Só para você ir já aguardando, e aí eu vou organizando para você, tá? Eu acho que eu já consigo responder. Isso a gente não tem uma resposta sim ou não, o NIT é ou não deve ser sim ou não responsável. O fato é o seguinte, isso depende muito de cada NIT, de cada maneira que o NIT vai efetivamente, internamente, definir como vai ser tratada a questão do acesso ao patrimônio genético. Convém que seja, mas isso eu não estou querendo dizer porque a lei, tanto a lei de inovação tecnológica que criou as figuras do NIT, como a lei da biodiversidade brasileira, ela não cria essa obrigação, né? Ela não cria essa obrigação legal. Agora, o fato de uma questão de organização interna, eu entendo que seja razoável o NIT não só puxar essa responsabilidade de administrar a situação, né, envolvendo todos os cadastros, mas principalmente incluir na sua política de inovação também como isso deve ser conduzido. A gente tem a Ana Paula Brito, do IFSP, que é o Instituto Federal de São Paulo, que mesmo ela fala sobre indicações geográficas. Mesmo não se tratando de pesquisa nesses casos, há necessidade de alimentar informações no CIGEM? Eu não sei se eu entendi exatamente o questionamento que foi feito. Porque não tem a ver com patentes, né? Então, porque na verdade a indicação geográfica é uma outra legislação específica que trata, né, que é a Lei 9279, e não há uma relação direta no primeiro momento em relação ao uso da biodiversidade brasileira e o cadastro para o acesso ao patrimônio genético. A questão da indicação geográfica ela deve ser tratada especificamente com um olhar para essa lei, que é a 9279/96, que ela define aquelas indicações específicas, aquelas localidades específicas que possuem alguma matéria-prima que tem um valor, como a gente pode pensar aqui, tem inúmeros exemplos. Eu acho que no Rio Grande do Sul já existem algumas indicações geográficas concedidas, mas isso é concedido pelo INPI, que não tem nada a ver com o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Essa na verdade, é uma discussão, ela é paralela, mas tentando resumir, tentando responder aqui, se é que eu entendi o questionamento, não há relação entre uma coisa e outra. Tá. Aí, vou tentar só unir as do CIGEM rapidamente, aí a gente volta para a sua apresentação. O pessoal comenta assim, que como interagir com o CIGEM, né? A Glória Bandeira, do NIT, da UFMA, ela pergunta se o CIGEM responde as dúvidas por e-mail e se tem outra forma de contato com o CIGEM. Tá? Posso responder? Pode, claro. Talvez isso esteja um pouco mais à frente aqui na apresentação, e eu já vou pular para responder e a gente volta para o slide anterior depois. Como que o CIGEM é formado, na verdade? Ele é um órgão colegiado de caráter deliberativo, né, que toma decisões voltadas aqui para essa discussão envolvendo acesso ao patrimônio genético brasileiro. E ele é formado por um plenário que, invariavelmente, antes com um intervalo de 2 meses se reunia, agora esse intervalo está um pouco mais espaçado, talvez por uma questão de orçamento, talvez por uma questão também de que hoje o CIGEM ele não conseguiu se reorganizar de acordo com o novo governo, mas pelo que nós temos recebido informações, isso é uma questão que já está sendo organizada para essa semana, para a próxima. Enfim, e além do plenário, o CIGEM ele funciona também através das câmaras temáticas e câmaras setoriais. A academia, eu acabei de mencionar aqui o nome de uma pessoa que coordena a Câmara Setorial, que é a doutora Manuela. A academia ela é representada através dessa Câmara Setorial no CIGEM. Melhor dizendo, o plenário, existem diversos participantes ali do plenário, que a gente vai mostrar, existem diversos membros do cenário, alguns deles são da academia, são para representar os interesses da academia dentro das discussões que existem,
E existem discussões paralelas que são formadas pelas câmaras temáticas e pelas câmaras setoriais, e a academia detém existe uma câmara setorial formada permanente para discutir temas voltados para a academia. Então, um fast track, eu diria, não seria o próprio CEGEM para responder todos os questionamentos que existem. Um fast track seria entrar em contato diretamente com esses que lideram, essas pessoas que lideram essas câmaras setoriais, porque às vezes eles vão ter as respostas muito mais breves e muito mais rápidas, de forma mais objetiva. Tem uma aqui que é muito específica. Eu vou evitar fazer perguntas específicas, porque elas acabam não abrangendo a todos. Essas mais específicas, depois eu endereço para o Marinello, e na medida do possível ele entra em contato, vocês também vão ter o contato, podem falar com ele diretamente, tá? Mas a Paula Ortiz, ela pergunta se os laboratórios de química que sintetizam moléculas baseadas na estrutura de uma molécula extraída de planta nativa precisam de cadastro. Sim. Sim. Sim, isso não há muito o que discutir. Legal. Porque está fazendo um acesso. Pelo que eu entendi, porque a explicação não foi tão abrangente, né? Mas uma vez que há acesso, não há o que se discutir. É necessário fazer o cadastro. E a mesma pergunta do Marcos, que é professor do FST, em Campos do Jordão. Ele fala de isolar fungos endofílicos de araucária. Então, são 2 pinheiros brasileiros. É necessário algum procedimento específico? Então, esse aspecto é o seguinte, eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco e identificar o que é biodiversidade brasileira. Ótimo. Ou não. Legal. Né? Tá Aparentemente aqui, isolar fungos é o acesso. Tá? Agora, quando ele fala qual é a matéria-prima... Ele é um fungo endofítico de araucária, da espécie Angustifolia. Então, eu não vou saber dizer aqui se essa espécie é especificamente da biodiversidade brasileira ou não. Se for, a gente está falando de acesso. Legal. Tá? O Ezequiel André Nascimento, da Unifesp, ele pergunta por que temos que cadastrar os micro-organismos provenientes de amostras clínicas, sendo que não faz parte da biodiversidade brasileira? Eu devolvo a pergunta para ele, ele fala o seguinte, esse micro-organismo foi isolado aqui no Brasil? Se foi isolado aqui no Brasil, deve ser cadastrado. Tá? Porque ele vai mandar a réplica. Né? Bom, mais uma, vai, enquanto a gente não coloca a Sheila aí. A Laís, da UFSCar, de Araras, ela diz que a pesquisa dela vai utilizar sementes crioulas da agricultura familiar. Ela precisa de autorização das famílias, do Comitê de Ética e das sementes também? Muito boa pergunta, e eu não sei se eu saberia dizer no primeiro momento. Eu acho que essa discussão, ela passa um pouco por conhecimento tradicional associado, e quando se trata de conhecimento tradicional associado, é sempre bom ser o mais cauteloso possível, uma vez que envolve determinadas comunidades, o direito de determinadas comunidades. Então, o que eu posso responder para ela, sem responder exatamente a pergunta que ela está fazendo, é que ela tem que ter toda a cautela do mundo quando se trata de conhecimento tradicional associado. Tem uma pergunta da Thaísa Pasqualin, que ela pergunta como realizar o cadastro de projetos de pesquisa de pesquisadores que já se aposentaram ou faleceram, e no sentido de regularizar esse acesso realizado antes de 2015. Eu entendo. Nesse caso, tem uma resolução específica que não deu exatamente a resposta que ela precisa aqui. A gente pode até abrir daqui a pouquinho aqui a resolução, e é uma dessas que eu apresentei aqui, se não me engano é a 8 ou 9, que vai tratar especificamente do quê? Se a pessoa já faleceu, e se a pessoa finalizou o trabalho científico, eventualmente não existe aqui uma obrigatoriedade direta, mas isso a gente pode abrir daqui a pouco para poder dar a resposta para ela. Tá bom. E o Luiz Ramos pergunta se informação é patrimônio genético. Ponto. Que na verdade, pelo conceito, aqui, informação ou prática, pelo conceito aqui de... Se quiser mostrar, você já está compartilhando aí. É? Pode retomar, Marinello, que agora a gente vai tentar a última vez aqui. Mas...
Pode seguir. Dá para seguir por aí? Tá. Olha aqui, o conceito de patrimônio genético, pelo artigo 2º, inciso 1º, é informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Então, e a legislação ela deixa muito claro isso.